Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Palavra de vida eterna. Hoje, dia 25 de maio de 2024, sábado, aonde estamos vivendo a 7ª semana do tempo comum. A palavra de vida eterna de hoje está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos e escondei-os aos doutores. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus a tocassem, mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade te digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abençoava as crianças, abraçavam as crianças e abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Aqui estamos mais uma vez para refletirmos um pouco sobre a palavra de vida eterna de hoje do Evangelho de São Marcos. Jesus falou para os discípulos: Deixai as crianças virem a mim. E nesse dia 25 de maio de 2024, meu irmão, o Senhor quer que nós sejamos como criança. Hoje, as crianças são notícia. Mais do que nunca, as crianças têm muito que dizer. Porém, que a palavra criança significa aquele que não fala. O vemos no meio de tecnológicos. Eles são capazes de fazê-los funcionar, de usá-lo e até ensinar aos adultos sua correta utilização. Já dizia um articulista que, apesar de que as crianças não falam, elas pensam. Pronto, meu irmão. O que o Senhor quer para mim e para você nesse dia de hoje? No fragmento do Evangelho de Marcos, meus irmãos, encontramos várias várias considerações. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus a tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Mas o Senhor, a quem no Evangelho lido nos últimos dias, o vimos fazer de tudo para todos, como maior certeza se faz com as crianças. Assim, vendo isso, meu irmão, Jesus se aborreceu e disse: Deixai as crianças virem a mim, não a impeçais, porque as pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Olha, para Deus, nós precisamos parecer como crianças, meus queridos irmãos. A gente, infelizmente, perdemos a essência de criança.
Os pecados nos afastam dessa essência de criança, meus irmãos. O Senhor mesmo diz: deixai vir minhas criancinhas, porque as pessoas assim é que pertencem ao reino de Deus. Sejamos como criança, meu irmão, diante de Jesus. Vamos ao encontro do Senhor que quer nos salvar. Irmãos, a caridade é ordenada. Começa pelo mais necessitado. Quem está, pois, mais necessitados, mais pobres do que as crianças? Nós estamos vendo agora, né? Querendo matar as pobres crianças já dentro da barriga, do ventre da mãe. Que absurdo! Que leis perversas os nossos governantes fazem. Irmãos, todo mundo tem direito de aproximar-se a Jesus, e a criança é a primeira que gozará desse direito. Deixai as crianças virem a mim. Não vamos impedir, meus irmãos, de que ninguém se aproxime de Jesus, que ninguém fique longe de Jesus. Todos têm o mesmo direito de se aproximar do Senhor, e principalmente as crianças. O reino de Deus é feito daqueles que se colocam como crianças, inocente, pura, de coração puro. Irmãos, mas vejamos que ao acolher aos mais necessitados, nós somos os primeiros beneficiados. Sim, meu irmão. Por isso o Mestre adverte: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E aí agora? Como nós ficamos nessa situação, meu irmão? Deu para você entender? Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós precisamos ter muito cuidado. Sim, muito cuidado. Porque o Senhor quer que todos nós entremos no reino dele. Ele não quer excluir ninguém. Irmãos, e correspondendo ao talento simples e aberto das crianças, ele as abraça, impondo as mãos sobre elas, e abençoava. O Senhor, meu irmão, quer impor as mãos sobre nós, quer nos abençoar, quer nos abraçar. Não vamos, meus irmãos, reter esta graça que o Senhor quer nos dar nesse dia de hoje. Meus queridos, verdadeiramente o Senhor nesse dia nos chama e nos convida a ter um coração de criança. Tem uma canção das antigas que diz assim: como criança vou lançar-te. Vou lançar aonde? Aos pés de Jesus, ao encontro de Jesus. Assim sejamos nós, meus irmãos. Vamos nos lançar como essa criança aos pés de Jesus. Então, meus irmãos, nós temos de aprender a arte de acolher o reino de Deus
Como nós precisamos aprender a acolher o reino de Deus com o coração de criança. Quem for como uma criança, como os antigos pobres de Yahvé, percebe com facilidade que tudo é um dom, tudo é uma graça. E para receber o favor de Deus, ouvir e contemplar meu irmão com silêncio receptivo. Então, meus queridos, segundo São Inácio de Antioquia, olha o que ele fala: vale mais calar e ser do que falar e não ser. Isso é muito profundo. Então, vamos pedir a Deus e ao Senhor que nesse dia, que as palavras de Jesus possa também ser a verdade em nós e que nós possamos escutar o silêncio de Jesus. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, porque tudo isto é palavra de vida eterna.